Bom dia mais uma vez, igreja. Tempo abençoado. Vou convidá-lo a abrir sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Você vai deixar sua Bíblia aberta a partir do verso 42 até o verso 47. Esse é um texto muito conhecido. Na verdade, Atos capítulo 2, de maneira geral, já é um texto muito conhecido. E hoje nós damos sequência a esse texto e também sequência à série de mensagens Proclamação. Semana passada falávamos a respeito do sermão frutífero de Pedro e do desafio de que a igreja contemporânea tem de continuar a proclamação do Evangelho, mantendo-se fiel ao que é essencial na proclamação do Evangelho, que é a proclamação da obra de Jesus. E ficou o desafio para que nós fôssemos mais intencionais, mais claros, mais simples, mais diretos nessa proclamação. E foi muito legal porque ao longo da semana eu pude notar, pelo menos nas redes sociais, alguns irmãos de maneira mais explícita, mais intencional mesmo, postando a devocional da semana, postando uma música e falando só em Jesus há salvação. E eu fiquei profundamente feliz, porque algumas coisas que já eram feitas, foi ajustado o contorno, deixando Jesus mais evidente. Então eu fiquei com o coração transbordando de alegria por ver essa intencionalidade mais clara, de ver Jesus pelo menos ali nas redes sociais, estampado. Então, fiquei muito feliz. E hoje a gente vai olhar o impacto daquela proclamação do Evangelho agora no nascimento de uma nova comunidade. Mas é importante que a gente faça sempre um ajuste no início das mensagens do livro de Atos. É um livro histórico, é um relato de Lucas. Então, naturalmente, não é um relato exaustivo. Lucas não está preocupado em fazer relatos detalhistas. Ele vai contar ali o que é essencial para a composição da sua história. E ao longo desses textos, desses capítulos que você vem acompanhando na série, você vai perceber que tem alguns recortes, vão ter alguns vácuos históricos. Você vai dizer, opa, peraí, dessa cena para essa cena aconteceu alguma coisa que Lucas não contou. E do versículo 41 para o 42 existe aí um vácuo histórico. Pedro estava pregando, as pessoas estavam respondendo a essa proclamação cristocêntrica, quase 3.000 almas se rendem a Jesus depois de uma brava luta durante o dia, onde o Evangelho foi proclamado, e aí você tem um salto histórico, você tem um salto no tempo, e aí no verso 42 você já vai ver essa igreja mais organizada, com uma vida prática e ordinária já estabelecida. Mas não é porque um dia teve a proclamação, as pessoas se renderam a Jesus e no outro a igreja estava estabelecida. Não foi bem assim. Existe um processo formativo da igreja até que ela estabeleça uma rotina, e é isso que dos versos 42 a 47 Lucas vai estar relatando. É um resumo da vida prática, comum e ordinária dessa igreja, dessa comunidade que eu costumo chamá-la de uma igreja ou uma comunidade cheia de graça. E aí eu queria fazer uma leitura em comum. Eu queria que você fosse direto lá para o verso 47, para que você entenda a relevância do nascimento dessa igreja. Olha só o que diz o verso 47. Sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. A descrição dessa igreja, além de nos trazer valores inestimáveis, preciosos demais para uma comunidade cheia da graça, ela traz um feito extraordinário. Era uma igreja que conquistou, e aí essa é a palavra para a gente acompanhar todo o sermão de hoje. É uma igreja que conquistou a simpatia do povo. A comunidade do entorno era simpática, era feliz ao conviver com essa igreja que estava surgindo. E aí isso é um processo que precisa ser desenvolvido.
E Lucas vai trazer aqui nesses versículos algumas características marcantes. Eu queria que você pensasse na sua cabeça. Qual será a maior característica, ou a característica essencial de uma igreja cheia da graça, ou cheia de graça? Pensa um pouquinho aí na sua mente. Talvez venha à sua mente de pronto: fidelidade às Escrituras. Talvez venha, é uma igreja que ora. Para outros vai vir uma igreja que ela é vibrante no louvor. Talvez para outros venha, é uma igreja que tem engajamento com a sociedade. Cada um de nós vai trazer aqui uma característica que nós julgamos como sendo essencial para uma igreja cheia de graça. Mas a verdade é que Lucas vai trazer aqui um conjunto de valores que são essenciais para que uma igreja seja e se mantenha sendo cheia da graça. Olha lá o que em Efésios, você não precisa abrir esse texto, Efésios capítulo 2, versos de 19 a 22 vai dizer: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. O texto de Efésios, ele remonta à pregação de Pedro aqui. Essa igreja, esse povo que está nascendo já tem um fundamento, já tem um alicerce, que é Jesus. Mas uma vez que o alicerce, que o fundamento, que a pedra angular está posta, a partir dela é necessário agora desenvolver os pilares dessa nova comunidade. Sim, Jesus é o nosso fundamento, é o nosso alicerce, mas uma vez em Cristo, a comunidade dos salvos, a comunidade dos santos, tem agora um papel fundamental para que o evangelho seja proclamado, desenvolvendo essa vida agora nos padrões de Cristo, ou como o texto aos Efésios vai dizer, ajustando-se e crescendo. Então essa vida cristã, ela é comunitária, e é exatamente sobre as características dessa comunidade que eu queria convidar você a ler o texto de Atos, capítulo 2, verso 42 ao 47. O texto diz: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, pelo teu mover em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque fomos incluídos no reino de Deus por meio da graça, através da proclamação do Evangelho. Nós somos gratos, Senhor, porque um dia, quando estávamos desgarrados, perdidos em nossos pecados, a Tua graça foi manifestada sobre as nossas vidas. E hoje estamos aqui, como povo de Deus. Pai, nos ajuda a aquietar o nosso espírito, centrarmos a nossa mente na Tua palavra, para que ela nos ajude a crescer e amadurecer. É o que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Essa igreja, ela é novinha, essa comunidade, ela é novinha em folha, ela está ali aprendendo, construindo, dando os seus primeiros passos na fé cristã.
É uma comunidade que está com o coração cheio de devoção e de paixão pelo Evangelho de Jesus, que está ali intencionalmente focada em viver esses ensinos e esses princípios que os apóstolos estavam ensinando a respeito de Jesus. Eles ouviam a respeito de Jesus e dos seus ensinos, e isso naturalmente transbordava para a sua vida prática. Aquilo que eles ouviam era desenvolvido e era vivido. E de fato é esse princípio que vai sustentar a vitalidade dessa igreja. Não era uma igreja que tinha acesso a informação a respeito da doutrina apostólica. Não era. Não eram pessoas que estavam ali para acessar um conhecimento, mas eram pessoas sedentas por Jesus, eram pessoas apaixonadas por Jesus, e que, portanto, tudo aquilo que ia chegando ao seu coração ia sendo desenvolvido na vida prática. E aí por isso que a gente olha para essa nova comunidade e vê uma comunidade tão vibrante, uma comunidade que conquista o coração das pessoas e que tem uma vida que brilha aos nossos olhos. Uma vida onde elas desenvolvem atitudes práticas para o corpo, mas elas desenvolvem também atitudes práticas no que diz respeito à relação com o seu Senhor, com Jesus. Já se passaram, meus irmãos, mais de 2000 anos desde esse registro histórico de Lucas. Mas a bem da verdade é que o desafio da igreja e o modelo da igreja continua sendo o mesmo. Atos 2, do 42 ao 47, demonstra, através dessa narrativa histórica, o modelo de ser igreja. Não a forma, o formato, se com célula, com departamento, com ministério, não isso. Mas aquilo que é essencial. Se vai ser com célula, pequeno grupo multiplicador, departamentos, mensageiras do rei, homem batista, embaixador do rei, pouco interessa. A verdade é que isso nem existia aqui na descrição de Atos. O que existia era um povo apaixonado pelo Evangelho, apaixonado por Jesus, que estava preocupado em viver uma vida simples, dinâmica e sincera, que pudesse demonstrar de maneira pública as características de alguém que nasceu de novo. Então, se a parede é preta, não é preta, se tem ar-condicionado, não tem ar-condicionado, se pode vir de bermuda, não pode vir de bermuda, eles não estavam preocupados. Isso é preocupação da igreja moderna, que estava ali muito perdida em seus devaneios teológicos e não tendo nada mais interessante para fazer do que aprender do Senhor, foi se meter em confusão para entrar em questões pouco relevantes para o reino de Deus. Porque eu nunca vi até hoje na história da igreja, e se você se debruçar, você vai perceber isso, nenhuma igreja que tenha sido mais frutífera ou menos frutífera, mais fiel às Escrituras ou menos fiel às Escrituras, pela forma que ela canta, pela forma que ela veste, pelo cor do templo dela. Você não vai ver. Pelo contrário, o que você vai ver é mais igrejas briguentas, com partidarismos e cheio de divisões na história dela, inclusive da nossa, entre os batistas. Então, assim, o texto de Atos capítulo 2, 42 ao 47, ele é um convite para a gente voltar para o que é simples, para o que é essencial. E é sobre isso que eu queria falar com você nessa manhã, sobre o que é essencial. Primeiro princípio, igrejas cheias de graça priorizam o que é essencial. Volta os seus olhos para o versículo 42. Primeira lição, igrejas cheias de graça priorizam o ensino. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. Isso significa que no coração desta igreja, e aqui a gente precisa fazer um recorte bem importante. Essa igreja, ela não era institucionalizada como a nossa. Não tinha a agenda da semana. Não tinha um ministério de ensino que preparava o planejamento de ensino da igreja e que definiu que às quartas-feiras à noite é o dia que você pode separar para intencionalmente vir ao templo estudar. Não tinha isso. Esse era um movimento orgânico, era um movimento natural, não tinha estrutura. O que existia era uma intencionalidade,
uma priorização no coração do povo em colocar na sua vida, e não apenas na sua agenda, uma dedicação ao ensino dos apóstolos, ou a fé cristã que estava nascendo. Por isso que o texto, Lucas, na descrição, ele vai dizer, eles se dedicavam. Não significa que, por mais que sejam 2000 anos atrás, essas pessoas não tinham nada o que fazer, que elas estivessem desocupadas e não tivessem tarefas e que, portanto, era mais fácil. Eu digo isso porque em alguns momentos eu já conversei com algumas pessoas que dizem, pastor, era muito mais fácil nessa igreja. Essa igreja aí, as pessoas não tinham a rotina acelerada que nós temos, nem a carga de responsabilidade que nós temos. E eu falo, é verdade. Por outro lado, elas tinham uma paixão, uma devoção e uma compreensão da necessidade de se alimentar da palavra de Deus que nós não temos. E elas tinham a habilidade de inventar menos desculpas para justificar o pecado de não buscar ao Senhor. E aí gera um desconforto, nunca mais a pessoa chama para conversar, porque esperava que eu dissesse, não, meu irmão, é verdade, nossa vida é difícil. Pense na geração mais desafiadora da história do cristianismo, é a nossa. A gente precisa parar um pouquinho com essas coisas. O texto de Atos, capítulo 2, ele diz respeito ao que é precioso ao nosso coração. Porque quando nós entendemos que isso aqui é uma atitude da igreja primitiva, a gente começa a perceber que, na verdade, é a igreja contemporânea que tem mudado ali as suas atitudes. N.T. White, no seu comentário de Atos, vai dizer, onde não se dá atenção aos ensinamentos e ao aprendizado contínuo da vida cristã, as pessoas rapidamente retomam a visão mundana e terminam moldadas por qualquer pressão social, deixando que Jesus seja apenas uma pálida influência ou uma lembrança remota de memórias antigas. Que lapada N.T. White dá. Veja bem, a igreja, e aí de novo, não pense igreja como instituição, pense você. Cada vez que o discípulo de Jesus negligencia o conhecimento da palavra, o ensino da fé cristã, Jesus vai se tornando em nossas vidas uma mera sombra, uma pálida influência. Nós sabemos a respeito dele, crescemos sabendo que é importante, mas a nossa vida não condiz com isso. E isso vai gerar uma geração de discípulos fraca, insegura, inconstante e vulnerável. Extremamente preocupada em qualquer conversa, porque rapidamente sua fé será colocada em questão. Dedicar-se ao ensino e ao aprendizado da palavra de Deus é uma questão de sobrevivência da nossa fé. Para que nós possamos, ao menos, conseguir sustentar a nossa fé em meio a tantas pressões que nós vivemos. E, gente, não é brincadeira. As pressões contra a fé cristã são absurdas, todos os dias. E se nós não amadurecemos na fé cristã e no ensino da palavra de Deus, nós seremos uma geração de discípulos extremamente vulnerável. Não é à toa que muitas comunidades se embrenham e se envolvem em heresias absurdas, porque simplesmente elas não têm conhecimento das Escrituras para sequer julgar o que está chegando na igreja. Observe as falas de Paulo nas suas cartas. Uma das grandes preocupações de Paulo era com o quê? Com a profundidade do conhecimento das pessoas no Evangelho. E o tempo inteiro exortando a igreja para que ela se volte ao Evangelho, para que ela volte ao ensino apostólico, para que ela não se desvie. Portanto, o que esta igreja estava fazendo, dedicando-se ao ensino dos apóstolos, deve ser um princípio nosso. Pastor, mas eu não posso vir na quarta-feira à noite, porque eu tenho um compromisso, eu trabalho. É o dia que a minha esposa faz pós-graduação e eu preciso ficar com os meninos. Não tem problema. Deus é tão bom que não nos deu só a quarta-feira à noite. Ele lhe deu 7 dias. Ele lhe deu oportunidades online, híbrido, presencial. Tantos formatos para que você se dedique. Onde é que eu quero chegar? A única forma de aprender do Senhor não é no toda a Escritura na quarta-feira à noite. Até porque não cabe toda a igreja assim. Mas é um movimento que tem que ser meu.
da minha casa, da sua casa. E se você não pode vir na quarta-feira à noite ao Toda Escritura, priorize, fale com os pastores, peça orientação, busque um outro canal, mas dedique a sua vida. Tenha uma intencionalidade em ter um tempo para aprender sobre Jesus. Senão Jesus na sua vida vai virar Genésio, e eu sei que não é isso que você quer. Nós precisamos aqui sustentar e fortalecer a nossa fé. Mas Lucas continua trazendo mais alguns princípios. Ele vai dizer que a igreja cheia de graça priorizava relacionamentos intencionais. Ainda no verso 42, observe. Dedicavam-se à comunhão, ao relacionamento intencional. E aí, para a nossa igreja, isso é mais simples, porque nós já temos uma estrutura, um modelo de ser igreja que nos favorece. Quem lembra o que é que a gente tem que facilita a comunhão na nossa igreja? Célula. Célula é um ambiente de crescimento na palavra do Senhor, de amadurecimento, de apoio mútuo e de comunhão. Por muito tempo, quando você não tem célula, você tem as programações e os cultos. E não que eles não sejam importantes, eles são muito importantes, mas não dá para a gente estabelecer vínculo no culto. A gente chega um pouquinho antes e assim que termina a gente vai embora. Eu não acesso a vida de ninguém e ninguém acessa a minha vida. Os ambientes extracultos, sejam eles células ou não, jantares, cafés da manhã, um encontro que você marca, um bate-papo, é ali onde a comunhão pode ser desenvolvida. Para a igreja primitiva, o estar juntos era um comportamento essencial para a manutenção da fé, porque era por meio disso que as necessidades emergentes dessa igreja eram supridas, estando juntos. Era assim que essa igreja sabia quais eram suas necessidades e quem poderia abençoar quem. Aí mais à frente você vai ver Lucas descrevendo que eles vendiam as suas propriedades e repartiam entre si. Por que eles faziam isso? Porque eles tinham uma relação intencional de comunhão e compreendiam as necessidades uns dos outros. E como o conceito de família estava muito bem estruturado, é a minha família que está precisando. Então, sim, existia ali uma atitude de abnegação, de compaixão para abençoar essas pessoas. Meus irmãos, é altamente perigoso viver a vida cristã fora da comunidade, pois corremos um sério risco de nos afastar do rebanho de Jesus. Uma das coisas mais especiais dessa nova comunidade é que ela estava junta o tempo inteiro. Tem uma coisa que a igreja moderna manteve, e eu acho isso muito legal. Eles iam comer, estavam juntos. Você quer abrir um negócio que jamais vai quebrar, abra um restaurante para crente. É sucesso. Porque crente gosta de comer e gosta de comer junto. Eles tinham comunhão no partir do pão, eles tinham comunhão nas orações, eles tinham comunhão na vida comum. E é muito interessante a gente olhar esse texto dessa perspectiva, porque todos eles estavam juntos, e essa fé que é nova, essa comunidade que é nova, ela vai ao longo da história sofrer grandes pressões, perseguições. Ela vai se tornar perigosa, mas essa igreja se mantém unida até que o Senhor a espalhe. E aí é uma estratégia do Espírito Santo para que o evangelho ele seja ali proclamado e rompa as barreiras geográficas, mas até então o povo se mantém unido. Portanto, não tem como a gente pensar uma igreja cheia de graça que não tenha comunhão, que não esteja junta, que não seja preocupada com as suas próprias necessidades. Se você em algum momento já pensou em ser igreja EAD, meu irmão, Deus tenha misericórdia da sua vida, tire isso da sua cabeça. Não existe. Pastor, você está muito fora de moda, o Senhor, isso é tecnologia que veio para abençoar quando você não puder vir. Mas quando você deliberadamente escolhe não vir para ficar no conforto da sua casa, enquanto você faz o almoço, e você finge que ouve e participa do louvor, e finge que ouve a mensagem, você não está sendo igreja. Por isso que eu louvo a Deus, porque nós escolhemos nessa manhã estar aqui. Por isso que eu li Salmo 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, a gente quis estar junto. Todos os domingos nós temos reafirmado ao nosso coração
que é importante que estejamos juntos. Muitos de vocês, semanalmente, nas células, têm reafirmado a importância e a necessidade de estar juntos. Uma igreja cheia de graça tem essa característica. Terceira característica dessa igreja: priorizavam o partir o pão. Olha o finalzinho do verso 43. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão. Era muito comum, e você vai ver isso no ministério de Jesus, e você vai notar que essa prática ela é absorvida pela igreja e desenvolvida ao longo da história, de reuniões ao redor da mesa, conversando e comendo. Coisa de crente. Conversar e comer. Mas pastor, por que você está trazendo isso? Isso é tão importante? Demais. Porque tem algo que acontecia no partir do pão, que é o grande X da questão. Não era se encontrar para falar sobre o jogo do Corinthians. Não era. Nem para malhar do Flamengo e do Vasco. Não era. Essas pessoas se encontravam no nascimento da igreja. Adivinhe para quê, gente? Para falar sobre quem? Jesus, Eliseu. Essa é a grande sacada. Não era comer por comer. Não era marcar aquele churrasco maravilhoso somente para comer bastante carne. Isso ia acontecendo. Imagine, transporte isso para a nossa realidade. Você fala um pouquinho da final da Champions League, você fala um pouquinho do que está acontecendo no mundo, mas o centro da conversa, ele passa sempre por Jesus. Quando nós falamos que uma igreja cheia de graça precisa manter o comportamento de priorizar o partir do pão, não é a atitude doméstica da comida, é o que acontece em torno da comida. Se você for estudar sobre a teologia no Novo Testamento do partir o pão, é incrível. Muitas vezes Jesus estava sendo proclamado ali, no encontro familiar, no encontro comunitário. As pessoas que foram à sua casa, ou os irmãos que estão conosco nas nossas casas, e a gente conversando, brincando, sorrindo, chorando, mas sempre trazendo Jesus como o elemento principal dessa conversa. Os encontros ao redor da mesa não eram somente para produzir entretenimento e relacionamento, mas para aproximar as pessoas de Jesus. E aí eu vou fazer uma pergunta. Qual é o título da nossa série de mensagens? Proclamação. Você já pensou numa estratégia excelente de proclamar Jesus por meio do partir o pão? Aqui eles estão partindo dentro da comunidade. Seríamos nós aqui num junta-panela. Mas você pode pegar esse exemplo da igreja que está nascendo e expandir. E marcar na sua casa um momento, um jantar, um churrasco, um chá da tarde, e você ter pessoas ali que não conhecem a Jesus, e à medida que você está num ambiente ali confortável, agradável, você intencionalmente proclama Jesus no partir o pão. Enquanto você lá está partindo aquele bolo bem quentinho, você dizer, você sabia que Jesus também fazia isso? Que era muito comum no nascimento da igreja as pessoas comerem juntas para falar a respeito de Jesus? E ali você encontrou um espaço, ou você produziu um espaço para proclamar o evangelho. E Lucas vai trazer aqui uma quarta atitude ou comportamento essencial da igreja. Finzinho do verso 42. Se dedicavam à oração. Pergunta para nossas mentes responderem em silêncio. Como anda a nossa vida de oração? Aqui o que Lucas está dizendo é que existia uma dedicação. Que essa igreja investia tempo em orar. Espaço cativo. Gente, eu sou um crítico do nosso tempo contemporâneo e dos ajustes que os discípulos de Jesus fazem para se justificar. Pastor, mas eu tenho um hábito. Eu vou dirigindo e orando. Meu irmão, olha que o Senhor tenha muita misericórdia de você. Porque se você bater seu carro, eu quero ver como você vai botar a culpa no Senhor. Sabe por que a gente diz assim? Não, pastor, mas olha, eu tenho um tempo de exclusividade. Enquanto eu tomo banho, eu oro. Aí sai cheio de grude, porque não tomou banho direito. São artifícios que a gente não percebe, que eles só servem para dizer assim, eu não tenho tempo, eu não tenho prioridade.
e eu vou simplesmente pegar algo que é essencial para a minha vida e vou dividir esse tempo com outra coisa que eu também acho importante. E aí eu crio esse papinho de igreja moderna e de discípulo Nutella, de que eu dirijo e oro. Você quer ter um tempo de exclusividade com o Senhor? Acorde mais cedo e ore. Ou durma um pouco mais tarde e ore. Não, eu estou na academia e eu tenho visto isso recentemente. E aí tem um livro ou uma Bíblia e eu estou aqui correndo e lendo a Bíblia. Nossa, muita gente acha isso maravilhoso. Me perdoem, eu não acho. Porque não é isso que as Escrituras nos mostram. Você não vai ver em nenhum relato do nascimento das igrejas ninguém partilhando o tempo de exclusividade de Deus com outras tarefas. Deus nos chama, assim como chamou essa igreja, para ter intencionalidade. A palavrinha que Lucas traz no início do verso 42, eles se dedicavam. Então, ou a gente se dedica, ou a gente finge que se dedica. Ou eu separo tempo para contemplar as obras do Senhor, para crescer no Evangelho, para aprender do Senhor, para orar, para ensinar meus filhos, ou eu não estou fazendo. Cuidado para que nós não estejamos aqui nos enganando, para fingir que estamos fazendo e aí a gente ora enquanto assiste o jogo. Não funciona. O convite não é esse. As pessoas tinham tempo de exclusividade para dedicar-se à oração. Mas não há aquela oração litúrgica. Vai ter a célula. Tem que ter o quê na abertura da célula? Uma oração daquela que a cadeira já sabe. É a mesma. Fazem 30 anos que aquela oração, ela é a mesma. Alguém vai na sua casa, aí você vai almoçar, então tem que fazer o quê? Tem crente na casa de crente, às vezes você nem tem o hábito de orar no almoço. Mas tem um crente na sua casa, aí você diz, pode orar? Aí você ora. Nem é um hábito, mas você precisa dar um check, porque tem alguém ali. A ideia do texto não é essa. Não é de uma prática ocasional, nem tampouco automática. É de uma necessidade que estava imbuída no coração do povo em buscar a Deus para ser orientado pelo Senhor, de conversar com Deus. A ideia de Lucas ao registrar isso é que essa igreja que estava nascendo, ela tinha sede em falar com Deus. Você já viu aquela experiência que você está doido para chegar em casa porque você tem algo para contar? É o filho para o pai, para o amigo, os cônjuges. Você está ali doido para chegar em casa porque você quer contar aquela notícia. Essa é a ideia do texto. As pessoas estavam muito desejosas em conversar com Deus. É isso que a igreja precisa resgatar. Se você já tem isso, amém, louvado seja o nome do Senhor. Mas se você não tem, nós precisamos resgatar o desejo de orar, de conversar com Deus, de falar com o Senhor, de passar a barreira dos 60 segundos de oração, ou de orar enquanto ora boceja. Isso tem que virar um desejo ardente em nossos corações de conversar com Deus, porque essa era a vida de oração que Lucas está falando, e não apenas a vida litúrgica que vai ter uma reunião, tem que orar, vai ter não sei o que, tem que orar. E aí eu preciso falar algo que eu não falei na semana passada. Existe um meme que foi criado ao longo da história da igreja que diz assim, onde tem pastor, crente não tem isso, né? Meu amigo, é incrível. Mas a gente nem percebe que a gente está ali perdendo, desperdiçando um privilégio extraordinário de falar com Deus. O pastor, ele vai orar no início, ele vai orar no meio, ele vai orar no fim. Mas às vezes tem 30, 40 discípulos de Jesus ali, onde tem pastor, crente não ora. Deixa eu dizer para vocês, onde tem discípulo, ora. Porque eu só sou discípulo. O ministério pastoral é um ofício dado por Deus, mas ele não me faz, nem faz o pastor Pedro, nem o pastor Marcelo, mais espirituais que vocês. E acreditem, nossas orações não vão mais longe do que a de vocês. Vão acessar o mesmo lugar, que é o trono da graça, que a minha chega lá e a sua chega lá. E se você não souber como orar, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, melhor do que o pastor orar é se você não souber
peça que o Espírito Santo interceda. Aí aquela ideia lá que o pastor Marcelo pregou no texto de Atos 2. A gente começar a aprender a se relacionar com o ministério do Espírito Santo. Pastor, eu vou orar e só choro. Então clame ao Espírito Santo para que o ministério do Espírito Santo seja derramado sobre você e ele interceda por você com gemidos inexprimíveis diante do trono de Deus. No mais, você pede oração porque isso é apoio. É aquela ideia de suportar-vos uns aos outros. É de estar lado a lado. E aí eu queria trazer uma reflexão prática. Por vezes, somos totalmente absorvidos pela necessidade de sermos modernos, abertos ao diálogo, bem organizados na estrutura, termos uma comunicação de ponta, ter uma boa imagem nas mídias, um bom louvor, um bom ensino, mas às vezes a gente tem tudo isso e esquece de se dedicar ao ensino, de se relacionar intencionalmente, de partir o pão e orar. Perceberam que às vezes passa batido? Você dá o cheque, louvor, top. Instrumentos, tops. Técnicas vocal, top. Preparei a aula, top. Vim para a aula, foi maravilhosa. Mídia da igreja, maravilhosa. Cada semana se superam com diagramações mais diferentes, mais convidativas. Mas, queridos, se a igreja negligenciar o ensino, o relacionamento, o partir do pão e a oração, ela fica fraca. Ela não será uma igreja cheia de graça. E aí eu louvo a Deus pela nossa comunidade. Nós somos sim uma igreja que se preocupa com estrutura, com a qualidade, mas nós não negligenciamos esses aspectos. Nós entendemos que isso aqui é o essencial. Se acontecer uma tragédia e a gente não tiver mais essa estrutura, eu louvo a Deus, porque a nossa igreja ela continua da mesma forma, porque nós temos entendido ao longo do tempo que não são esses elementos estéticos que estão aqui nessa manhã que nos fazem ser igreja. Eles apenas nos dão conforto e amplificam o nosso alcance, só. De resto, é o que a gente faz dia após dia como discípulos de Jesus e como igreja do Senhor. Então, continue preservando isso na sua casa, na sua vida e na sua igreja. Segunda grande lição: igrejas cheias da graça possuem características bíblicas. Olha a partir do verso 43. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade. Uma característica bíblica de uma igreja cheia da graça é ser inundada por profundo temor do Senhor. E a ideia que o texto nos traz de temor é de reconhecimento do senhorio de Jesus e de uma resposta prática de obediência. Todas as vezes que a palavra de Deus nos fala sobre temer ao Senhor, a intenção do autor é de obedecer. Eu temo ao Senhor, reconhecendo-o como Senhor e Salvador da minha vida, reconhecendo como sendo Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Deus criador dos céus e da terra, e aí isso se traduz no meu coração como uma resposta de obediência. Então esta igreja, ela tinha um profundo temor, ela tinha um desejo muito profundo de estar alinhada aos princípios que estão sendo lançados, de ser obediente ao Senhor. Temer a Deus deve ser considerado um princípio fundamental para a igreja. Não existe igreja, não existe discípulo sem temor ao Senhor. Ah, mas é porque eu sou um filho rebelde. Onde é que você viu isso na Bíblia? Esse conceito de filho rebelde. Eu não consigo ver esse ministério do Espírito Santo de transformação de pessoas mortas para filhos rebeldes. O Espírito Santo transforma as pessoas de mortos para vivos. Alguns são mais trabalhosos, mais cabeça dura. Alguns têm um processo de santificação mais duro, mais demorado. E aí são mais teimosos.
Mas filhos rebeldes? A última vez que eu li nas Escrituras a respeito de rebelião contra Deus, o resultado não foi bom. E vocês sabem disso. Portanto, não é sobre ser um filho rebelde e desobediente. Às vezes é mais difícil na caminhada. Mas nós precisamos ter o nosso coração alinhado ao Senhor e ao Evangelho com profundo temor, com desejo de obedecer. Mas às vezes o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu vou lá e faço. Mas o meu coração precisa estar inclinado e disposto para desenvolver o temor ao Senhor, ser obediente a Ele. Caso contrário, se o coração da igreja que está nascendo não for inclinado e disposto para obedecer ao Senhor, tem algo muito errado. Já não basta as lutas dessa vida contra o pecado que ainda existe e nos assola, ainda tem um coração que não é inclinado ao Senhor? Esta igreja de Atos capítulo 2, no verso 43, ela desenvolveu temor ao Senhor, ou seja, a intenção de obedecer e de estar alinhado aos propósitos do Senhor. Mas o texto continua e traz aí uma outra característica bíblica. E aí isso é importante para você que nasceu na denominação batista. Olha o que o texto vai dizer. Havia em todos eles um profundo temor e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Tem muita gente que entrou numa linha teológica chamada cessacionalismo. O Espírito não age mais como agia antigamente. Os dons foram cessados. Alguns dons têm uma restrição histórica no tempo. Meu irmão, Deus continua sendo o mesmo. E na igreja do Senhor ainda há sinais e maravilhas. Deus continua operando milagre todos os dias. Deus continua curando todos os dias. Deus continua libertando todos os dias. Deus continua fazendo sinais inexplicáveis do ponto de vista humano todos os dias. E não tenha medo, muitas vezes, de se deparar com uma manifestação sobrenatural do poder de Deus. Por que eu falo isso? Se você é batista desde pequenininho, você tem dificuldade com isso. Porque a história do nascimento dos batistas fala sobre isso, de uma preocupação excessiva com um movimento que estava surgindo e que tinha ali uma ênfase demasiada para isso e que muitas vezes transformou numa heresia. E aí a gente foi lá e se fechou assim dentro de uma cabana. Meu irmão, Deus é Deus como era ontem, como é hoje e como continuará sendo sempre. Você já viu que às vezes a gente tem dificuldade de clamar? Eu tenho muita dificuldade, porque eu não fui ensinado a isso. A maioria dos irmãos sabem do que eu e Niele passamos há 3 anos e passamos até hoje. E eu tenho extrema dificuldade de clamar a Deus sobre um milagre. De curvar os meus joelhos, orar e clamar a Deus por um milagre, porque parece que isso ficou tatuado no meu coração. Não, eu tenho que reconhecer o Senhor como Deus da minha vida, e se Ele não quer fazer, Ele não vai fazer. É um discurso racional. Eu estou falando de mim. E alguns irmãos já me pegaram aqui e me deram uma prensa violenta. Pastor, você ora e eu fico para ali, escorrego para cá, sem saber como dizer que eu não oro por esse assunto. Porque sem querer eu desenvolvi que não, essa manifestação sobrenatural do poder de Deus não acontece hoje. Acontece, amém? Amém. A gente pode clamar ao Senhor, porque as manifestações do Espírito de Deus, relatadas em todo o livro de Atos, continuam acontecendo hoje, não ficou no passado. Eu e você precisamos aprender a nos relacionar com isso. Mas essa igreja também perseverava na unidão e na unidade. Assim como a nossa igreja hoje é uma igreja diversa, a igreja no seu surgimento também era uma igreja diversa. Então existia sim uma comunidade que tinha muitas características distintas, mas existia novamente uma intenção e um desejo de ser um povo só. Gente, é fácil. É fácil você conviver com flamenguistas dentro da igreja. É não, o Senhor fez isso para nos testar. Para que a gente aprenda a ser longânimo. Aí aparece gente que torce para o esporte, né? E aí Deus vai trazendo. É difícil, viu, André? Mas Ele mantém os corintianos na igreja, que é para permanecer unido. Mas veja, tudo isso, como é que a igreja se mantém unida a partir de uma realidade tão diversa? Quando ela
persevera na compreensão de que a unidade da igreja está sustentada e alicerçada no sangue de Jesus, que comprou a cada um de nós indistintamente, independente das nossas características, escolhas e opiniões próprias. Todas as vezes em que a igreja, desde o seu nascimento, parou de olhar para Jesus como sendo o elo de toda a unidade, ela rachou. Todas as vezes que a igreja entrou em rotas de discussão, porque uns gostam de A, uns gostam de B, uns gostam de cor assim, outros de cor assado, a gente teve rachas. Rachas denominacionais, rachas de relacionamento, partidarismos. O convite da igreja de Atos 2 é de nós perseverarmos na unidade da nossa fé em Jesus. Você gosta de A, eu gosto de B, fulano gosta de C, está tudo certo. Desde que isso não seja uma oposição à nossa fé. Mas, apesar de termos gostos, preferências e ideias diferentes, existe algo em comum em nós. Você lembra quem é? É Jesus. O meu DNA e o seu DNA agora tem as digitais de Jesus. Isso daí é inseparável. E é sobre isso que nós precisamos pensar. O desenvolvimento da unidade da fé da igreja de Atos 2, o vínculo desse povo era Jesus. Eles não estavam lá porque todo mundo gostava da mesma coisa, não. A gente não pode deixar acontecer o que aconteceu já nos Estados Unidos. Igrejas específicas para brancos, igrejas específicas para pessoas negras, igrejas específicas para pessoas da classe social A, da B. O reino de Deus não é sobre isso. O reino de Deus, ele traz a multiforme graça de Deus manifestada nos seus membros, nos seus discípulos. Mas nós precisamos nos apegar ao vínculo da perfeição, que é Jesus. O resto é não essencial. Lembra que eu comecei a mensagem falando que a gente ia falar hoje sobre o que é essencial. Para quem você torce, em quem você vota, o que tipo de esporte você faz, não é essencial. Nem o que você veste, nem o que você tatua ou deixa de tatuar na sua pele. É não essencial, é periférico. Jesus é essencial. Se nós cultivarmos Jesus como sendo a essência desta comunidade, a gente diminui muito ruídos de relacionamento. Mas essa igreja continua. Ela desenvolve alegria e sinceridade. As pessoas estavam felizes em adorar juntas no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam pão com grande alegria e generosidade. Uma outra característica bíblica de uma comunidade cheia da graça é que ela é uma comunidade alegre, feliz. Pastor, então significa que comunidade alegre e feliz é pular, é saltar? Não, cada um tem seu estilo de adoração. Tem quem gosta de ficar sentado, tem quem gosta de ficar em pé, tem quem gosta de bater palma, tem quem não gosta de bater palma. Está tudo bem, essa alegria, essa singeleza de coração é a disposição. É o quanto eu sou feliz em fazer parte do povo de Deus e de estar com o povo de Deus. Salmo 122, capítulo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Poxa vida, hoje eu estou saindo do meu lar para estar com os meus irmãos na célula, num café da tarde, no culto ou em qualquer outra coisa. Mas isso me enche de alegria. Se o meu coração e o seu coração não se enche de alegria e de contentamento quando nós vamos nos encontrar, tem alguma coisa desajustada que a gente precisa corrigir. Porque é um princípio bíblico que a igreja reunida é um ambiente de contentamento, satisfação e alegria. Então, na verdade, a igreja é o oásis no meio de um mundo tão caído como o nosso. De semanas tão difíceis, poder estar aqui nessa manhã é um oásis para muitos de nós. E que pena que a gente não vai estar amanhã. E a gente vai encarar essa vida complexa, difícil, cheia de problemas. E a gente nem vai ter todo esse povo junto amanhã. Por fim, verso 47. Sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. A igreja, por meio de uma vida cristocêntrica, de uma vida comum, de uma vida ordinária, ela conquistou a simpatia das pessoas. E aí tem dois fatores importantes. O ambiente interno da igreja, ele era saudável, ele era alegre, ele era satisfeito, e isso extravasava, e era sentido em quem estava ao redor.
de maneira mais clara. A igreja estava reunida, mas quando ela saía, quando ela não estava junto, o que se falava sobre essa igreja era convidativo, era atraente. As pessoas olhavam e ouviam a respeito dessa comunidade e se apaixonavam por ela, ainda que não fizessem parte, mas ela era querida. Esse povo era bem quisto, bem visto. E isso significa um cuidado extremamente necessário e urgente hoje. O que eu falo a respeito da minha comunidade com as outras pessoas. Não, lá na igreja, olha, é difícil, tem uns irmãos que... Aí depois você diz assim, eu queria te convidar para a cantata do coral lá da minha igreja. Aí a pessoa olha assim, vou nada, meu amigo. Está com 2 semanas que ele estava aqui detonando a igreja dele e agora está me convidando para ir para a cantata, eu não quero nem passar perto. Nós somos responsáveis, enquanto igreja, pela reputação da nossa igreja. Ah, pastor, então eu não vou, eu vou fechar os olhos para os desafios. Não, obviamente que não. Onde tem gente, existem desafios. Mas nós precisamos olhar para a igreja primitiva e apresentar ao mundo os benefícios que nós recebemos através da cruz. Tudo aquilo que muitas vezes era desalinhado, mas que em Jesus foi feito de maneira correta. N.T. White diz, há muita gente boa nas igrejas, mas há neles um traço de dureza que nunca poderíamos ir chorar em seu ombro, o que alguém denominou cristãos de gelo. Às vezes a gente ama a nossa igreja, mas a gente comunica mal a respeito dela, a gente não tem trato, a gente não tem simpatia, a gente não tem compaixão, misericórdia, e as pessoas não conseguem enxergar Jesus. Essa é uma dimensão essencial para a igreja. A nossa igreja precisa ser simpática. E aí eu não estou falando do conglomerado de pessoas que formam a Igreja Batista Zona Sul. Não é isso. É a nossa igreja representada por cada um de nós precisa conquistar a simpatia do povo. Porque senão eu surfo no benefício dos irmãos que estão preocupados com isso e eu levo isso como reputação própria. Não, sou eu lá no meu trabalho, você lá no seu trabalho, lá na sua família, que você tem que conquistar por meio de uma vida cristã autêntica as pessoas. Ou você nunca ouviu ninguém que disse assim, eu não me calo. Eu não me calo diante do que as pessoas falam. Quem me conhece sabe que eu sou assim. Eu falo e falo mesmo. Ah, língua, né? Tão pequena, mas tão mortífera e cruel. Tão poderosa para proclamar o Evangelho, mas tão destrutiva para ofuscá-lo. A igreja de Atos capítulo 2, isso o texto não diz, são inferências. Talvez ela tivesse uma capacidade muito bem desenvolvida de controlar a sua língua e usá-la para abençoar e conquistar as pessoas e tornar-se uma igreja vibrante e atrativa. Esse é um desafio que nós temos também. E por fim, o que o texto vai dizer, e a cada dia o Senhor lhes acrescentavam aqueles que iam sendo salvos. E aqui o crescimento é extraordinário ao longo do relato de Lucas em Atos. Vocês perceberam um detalhe? Do verso 42 ao 46, Lucas está descrevendo ações de responsabilidade dos discípulos. Perceberam? É sobre o que os discípulos faziam. Era sobre o que a comunidade fazia. Mas no verso 47 tem uma mudança importante. O crescimento da igreja é uma obra de quem? Do Espírito Santo. Quando chega no verso 47, ele rompe com a ideia de que, olha, são vocês que plantam. Ele encerra essa descrição tão resumida com algo extraordinário. Quando a igreja cultiva o essencial para o Evangelho e se torna um ambiente saudável, frutífero e abençoador. Sabe o que é que o Espírito Santo faz, gente? Manda pessoas. E o Espírito ia acrescentando os que iam sendo salvos. E o Espírito vai trazendo as pessoas, porque Ele continua todos os dias convencendo os corações, trazendo pessoas mortas para uma nova vida, e Ele vai acrescentando a essas pessoas a comunidade dos salvos, a igreja de Jesus. Mas para isso existe um papel que é nosso. Nessa proclamação universal e escatológica a respeito de Jesus, nós temos um papel de fazer da nossa igreja uma igreja cheia de graça.
E se nós formos e continuarmos sendo essa igreja cheia de graça, a gente precisa muito em breve repensar nossos projetos de expansão de novo, porque não caberá. Ou a gente pensa uma estratégia de plantar novas igrejas, ou o espaço que a gente pretende ter não vai caber, porque o Espírito continuará progressivamente, continuamente acrescentando os que foram salvos. Por isso que igreja saudável tem novo nascimento. Não existe igreja saudável sem taxa de natalidade. Porque todas as vezes que a igreja está saudável, você vai ver isso em diversos textos de Atos. A igreja saudável, o Espírito acrescenta pessoas. Nós temos vivido nos últimos 3 anos nessa igreja um movimento que eu olho para Atos capítulo 2, verso 47, e eu vejo. O Senhor tem acrescentado pessoas continuamente. Cada CMI são novas pessoas. Cada culto único são novos batismos. Quem está fazendo isso? O Espírito Santo. Qual tem sido o nosso papel? Cultivar essa igreja cheia de graça. Continue investindo e dedicando tempo da sua vida para construir essa igreja cheia da graça, para que o Senhor continue acrescentando novos familiares à nossa casa. Amém? Curve sua cabeça e ore comigo. Pai bendito, nós queremos te agradecer, Senhor, porque a tua graça foi manifestada sobre nós, porque temos a oportunidade, Senhor, de fazermos parte, de sermos parte de uma igreja saudável, Pai, simples, orgânica, que se preocupa com aquilo que é essencial ao Evangelho, Pai. Pai, nos ajuda a continuarmos desenvolvendo os pilares da nossa fé, que já tem raízes profundas no alicerce que é Jesus. Mas nos ajuda, Pai, a desenvolvermos esses pilares que nos sustentam, que nos apoiam na proclamação do Evangelho. Pai, que a nossa vida comunitária de ser igreja seja uma grande pregação do reino de Deus. Que a nossa boca, que o nosso comportamento seja instrumento de bênção para a comunidade e de proclamação do Evangelho de Jesus para os que estão fora. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus e que as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém.